Boa tarde, meu nome é Vinícius, sou orientado pela professora Clarissa de Almeida Olivati e desenvolvo meu doutorado na FCT Unesp de Presidente Prudente. O trabalho aqui hoje é intitulado Nanotubos de carbono na forma de filmes finos como sensor de gás. Então, a princípio venho destacar aqui algumas características do nanotubo de carbono, que é o seu caráter orgânico. Ele possui uma alta estabilidade ambiental, então a gente não tem tanto problemas aí com degradação, e exibe aí, de acordo com a literatura, uma alta condutividade elétrica. Né? A combinação dessas características então permite aí diversas aplicações na eletrônica orgânica que a gente conhece. A ideia então é dissolver esse material em um solvente orgânico, em específico o cloroformo. Lembrando que o nanotubo de carbono em sua forma pura, ele não é tão solúvel em cloroformo, porém o nosso em específico, ele tem uma cadeia, né? Ele é funcionalizado já para facilitar essa dissolução do material em um solvente. E a ideia então é fazer uma proporção pura entre solvente e nanotubo de carbono e também adicionar uma quantidade de material ali para facilitar o trabalho na cuba de Langmuir. Então será realizado isotermos de pressão superficial por área, nossa PA, em uma cuba de Langmuir, né? E posteriormente aí uma análise visual utilizando o microscópio de ângulo de Brewster para a gente observar como esse material está se organizando na subfase aquosa da cuba. E finalmente, análise elétrica, né, em corrente contínua, onde vai ser feito aí análise de condutividade elétrica dessas películas formadas e análise desse material e ver sua resposta como sensor de gás amônia. Então o objetivo geral desse trabalho é tanto fazer uma caracterização do nanotubo na forma de filmes finos e testar ele como sensor de amônia de alguma forma. Bom, a ideia geral então de materiais e métodos, eu apresento aqui os materiais, que são os nanotubos de carbono, como eu disse, de parede simples, porém funcionalizado, que permite a nossa dissolução no solvente orgânico. O ácido esteárico, que é a nossa molécula anfifílica ideal para ser trabalhada em uma cuba de Langmuir. Tudo isso vai ser depositado posteriormente então, em um eletrodo interdigitado de ouro, que esse é o nosso substrato sólido. Todo esse trabalho foi realizado então aí, com uma cuba de Langmuir, KSV 5000, e as medidas elétricas foram realizadas em uma fonte de tensão de corrente contínua, uma Keithley. Tá? E aqui eu tenho alguns parâmetros aí dos eletrodos interdigitados. A metodologia basicamente vai ser a técnica de Langmuir, tá? Onde eu faço o espalhamento do material da minha subfase sob a minha subfase aquosa, espero esse material evaporar, restando apenas as moléculas de materiais que me interessam ali para organizar. Então eu vou estar trabalhando junto com a molécula anfifílica ideal em algum dos casos aí no caso. Claro, a análise por BAM para ver como esse material vai estar se comportando quando eu for estar comprimindo e vou estar realizando aí para fazer essa deposição, como o material se apresenta de uma forma muito rígida, a técnica de Langmuir-Schaefer, que é a deposição horizontal desse material. Aqui temos a isoterma de pressão superficial por área, tá? Onde foi daqui que eu tirei as informações então de que a minha pressão também, assim, corroborando ali com as medidas de BAM, a pressão de deposição escolhida foi de 30 mN por metro para o material em sua forma pura e 40 mN por metro para o material em sua forma mista. Aqui temos o volume espalhado e a quantidade de camadas, que foi 15 para cada substrato. Seguindo aí, aqui foram minhas medidas de BAM, conforme eu fui comprimindo o material, né, sendo bem visível a diferença entre o material puro, que apresenta uma camada inteira bem rígida, e quando se é adicionado misto, né, nós temos uma fragmentação aí, nós temos uma diminuição da formação de agregados. E essa é mais ou menos a área em que cada um dos materiais foi depitado aí pela pressão. Chegando nas medidas elétricas, nós temos então aí alta condutividade elétrica para ambos os materiais. Tá? Ficaram bem próximos ali os valores, mas ficaram próximos dessa condutividade em símens por metro. E fazendo uma análise aí, das medidas dos materiais quando submetidos a um vapor de amônia, lembrando que são fluxos alternados, tá? Entre alguns minutos entre um fluxo de subida e descida, então se aplicava fluxo de nitrogênio e em outro momento se aplicava fluxo de amônia. E aí percebia então esses picos de corrente elétrica conforme a gente aplicava esses valores. Tá bom? Então esse fluxo utilizado aí foi em torno de 60 normal litros por hora e aplicando uma tensão constante de 5 volts. Bom, basicamente o material foi processável, tá? Apresentou alta estabilidade, boa condutividade elétrica, diminuição de agregados quando se adicionou ácido esteárico e uma rápida resposta ao vapor de amônia.
Agradecimentos aos órgãos de fomento e toda a instituição. Obrigado a todos.